Oi, gente! Hoje eu farei com vocês uma esfera em amigurumi. Porque a esfera é uma das peças mais básicas para a gente entender como é que funciona o amigurumi. O início, o anel mágico, as carreiras de aumento, carreiras de ponto sobre ponto e depois as de diminuições. Então, vamos lá. Nós começamos como? Com o anel mágico. Então, o fiozinho solto aqui, na minha mão direita, e o fio do novelo para a esquerda. Eu venho por cima desses dois dedos, aí eu faço uma laçada aqui, ó. Então, ó, por cima, dei uma laçada. O meu fio solto tá pra cá. A minha agulha, eu venho com o gancho pra baixo, de baixo pra cima, pesco, viro pra mim. E aí, eu venho e faço uma correntinha pra fechar o meu anel mágico, tá? Então, tá aqui, ó. Meu anel mágico tá fechadinho. O que que nós temos que fazer? Fazer os pontos baixos pegando a argola e o fiozinho solto. Então, nós vamos começar com 6. Então, olha, eu venho para dentro do anel, por cima do fio e puxo. E faço um ponto baixo. Aquela correntinha que a gente fez, ela não conta, tá? Ela é só uma correntinha de início. O que nós faremos aqui, o que é muito importante no amigurumi, marcar os pontos. Então, nós vamos marcar aqui, olha, o primeiro ponto, nós faremos 6. Então, fiz um segundo, dentro do anel, por cima do fio, faço outro ponto baixo. Por baixo, por cima e fecho. Por baixo, por cima e fecho, 4. Por baixo, por cima, fecho. E o último ponto. Fizemos 6 pontos baixos. O amigurumi, ele tende sempre a ser feito, normalmente, na verdade, tá? Não é uma regra. Ele inicia com 6 pontos e nós vamos usando múltiplos de 6. Terminei a minha primeira carreira, que é o anel, ó, eu vou puxando, ele já tá fechando. Tá? Vou fechando. Não preciso puxar muito nesta primeira carreira. Eu não gosto, porque senão acaba enforcando muito os pontos. Ó, só dou uma fechadinha a mais. E mais pra frente que eu fecho mesmo o anel. A segunda carreira será uma carreira de aumentos. Então, como eu falei pra vocês, eles são múltiplos de 6 nesse caso, porque eu comecei com 6 pontos. Então, eu vou vir aqui, ó, direto, sem fazer fechamento em ponto baixíssimo, eu venho direto aqui, ó, passando por dentro das duas alcinhas do primeiro ponto da carreira de baixo e já faço um aumento, que é o quê? 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz um, fiz 2. Volto meu marcador pro primeiro. Pronto. Vou agora na sequência. Fiz um, fiz 2. Aqui no próximo ponto, por baixo das duas laçadinhas, faço um ponto, olha, e vocês vão ver que o meu ponto não é o tradicional, de baixo para dessa forma, o meu é de cima para baixo, porque é o ponto square. Ele é usado no amigurumi para ficar um xizinho. E dessa forma, ele trava mais o ponto e dificulta ficar passando a fibra, né? Ficar aparecendo aquela fibra que não é legal. Então, ó, colocou, ó, de cima para baixo. No começo é meio complicado para a cabeça entender que a gente faz o contrário, mas é desta forma. Nós continuaremos aumentando. Então, agora eu preciso aumentar mais 6 pontos. Tiro o meu marcador, eu vou fazer o quê? Um ponto no primeiro, ponho o meu marcador. Agora eu tinha 6 pontos, eu fiz 6 aumentos, fiquei com 12. Agora eu vou fazer 6 aumentos, eu tenho que ficar com 18. Então, eu vou fazer um ponto no primeiro ponto, no próximo eu faço um aumento, ó. 1, 2. No próximo, um ponto, e no próximo, um aumento. Vocês vão perceber também que é sempre uma sequência de 6. Então, ó, fiz um ponto e um aumento no ponto seguinte. Nós vamos fazer isso por 6 vezes, tá? Então, agora, eu vou ficar com 18 pontos. Outra coisa que é importante, tá?
ó, um ponto, e eu tenho que finalizar com um aumento. Por quê? Porque eu comecei a minha carreira com um ponto. Então, eu tenho que finalizá-la com um aumento. Próxima carreira, nós vamos de 18 para 24. Então, agora nós temos 18 pontos. Nós faremos mais uma carreira de aumentos, para ficarmos com 24. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto, marco, faço 2 pontos e no próximo, um aumento. Então, vai ser essa a sequência dessa carreira. 2 pontos baixos normais e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Vocês vão perceber com isso que conforme nós formos aumentando agora, eu vou mostrar para vocês que a gente vai aumentando de forma gradativa mesmo. Vou terminar aqui e já vou mostrar para vocês, que aí dá para seguir bem essa lógica. Então, foi assim, ó. A primeira carreira nós fizemos 6 pontos. A segunda nós fizemos 6 aumentos. A terceira nós fizemos 1 ponto e 1 aumento. A quarta carreira nós fizemos 2 pontos e 1 aumento. Agora, a próxima carreira, que seria com 30 pontos, é só eu fazer 3 pontos e 1 aumento. A próxima, 4 pontos e 1 aumento, até você chegar à medida que você quiser da bolinha. Eu vou fazer a nossa aqui com 36. Então, agora eu venho, a carreira de baixo eu fiz 2 pontos e 1 aumento. Então, esta eu vou fazer 3 pontos, ó, 1, 2, 3 e o aumento. Então, a sequência desta carreira é isso, ó, 1, 2, 3 e um aumento. Chegando aqui na nossa última sequência, 2, 3 e um aumento. Agora, gente, que eu gosto de fechar mesmo o anel mágico. Tá vendo que ele tá com essa pequena bolinha aqui, aberta? Você vem no sentido que tá o fio, e você puxa. Puxa mesmo, olha. Ele fechou totalmente a bolinha. Eu gosto de fechar assim, como eu sempre falo, né? Eu venho na base, faço um nozinho, depois eu faço um outro nozinho. Ele trava bem o ponto, tá vendo? Um nozinho duplo. Eu nunca tive problema, ele não solta. Faz bem assim no pezinho, tá? Que aí você não vai ter problema. E agora, a nossa última carreira, que eu quero fazer uma esfera com 36 pontos de base. Serão 4 pontos e um aumento. Então, eu fiz 1, 2, 3 e 4. E um aumento. Ó, 1, 2, 3 e 4 e um aumento. Gente, terminei aqui. Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês, que eu acho muito importante. Tá vendo que nós terminamos, mas ele ficou um hexágono? Ele não ficou um redondinho perfeito. O que eu gosto de fazer, a partir da carreira que a gente vai começar a fazer, que é a carreira 36, que ela tem 4 pontos e um aumento, eu gosto de fazer uma divisão. Eu vou mostrar pra vocês, tá vendo como ele ficou um hexágono? Eu vou desmanchar só pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Que, na verdade, é basicamente a mesma coisa. Ó. Então, eu terminei aquela carreira de 3 pontos, um aumento. Agora, eu tenho que fazer 4. Então, eu faço 1 e marco. Nós temos 4, né? Fiz 2. Então, os 4 eu vou dividir por 2. Então, eu faço 2 pontos aqui e um aumento. E agora, eu sigo, ó, 4 pontos
e um aumento. O que que eu faço com isso, ó? 1, 2, 3, 4 e um aumento. Eu vou intercalando aonde eu faço os meus aumentos. Então, ele não vai ficar uma coisa muito marcada. Ele fica mais arredondadinho, ó. Então, quando são carreiras pares, a gente faz isso. As ímpares, normal. Ó, 1, 2, 3, 4. Um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, lembra que a gente começou com 2 pontos? E, na verdade, são 4, né? Então, no final, esses 2 pontos que estavam faltando ficam aqui, ó. 1 e 2. Então, na volta inteira, eu tenho 4 pontos e um aumento. Ó, ele já começa a arredondar. A gente começa a perceber mais que ele tá bem arredondadinho na próxima carreira de pontos pares. Agora, nós temos 36 pontos, tá? Nós faremos 7 carreiras de ponto sobre ponto. O que significa isso? Nós não vamos aumentar nem diminuir nada. Você só vai fazer os 36 pontos. Sempre marcando, tá, gente? Olha, é carreira de ponto sobre ponto. Eu não vou fazer nada. O que que a gente vai começar com isso? A subir, a arquear a nossa esfera. Nós vamos fazer isso por 7 carreiras, tá? Se você quiser uma forma mais compridinha, tipo meio que uma salsichinha, é só você fazer mais carreiras de ponto sobre ponto. Mas como eu quero fazer o modelo da esferinha, eu vou fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto. Ó, tá vendo? Não tô aumentando, não tô diminuindo nada. Tô simplesmente fazendo um ponto em cima de cada ponto de base. Vou terminar essa carreira aqui, para vocês já olharem como é que ela tá ficando. Ó, terminei a minha primeira carreira. Tá vendo como ele já vai começar a arquear? Então, agora, nós faremos mais 6 carreiras de ponto sobre ponto. Aí, eu volto aqui com vocês. Então, gente, é assim, ó. Já fiz as minhas 7 carreiras. Tá vendo como ele já subiu? Já tem bem arqueadinho. E agora, nós faremos as diminuições para fechar. As diminuições serão feitas, como é uma esfera, de forma bem simétrica. Então, se aqui, deixa eu mostrar dessa forma, ó. Nós começamos a esfera com 6 pontos, depois fizemos os 6 aumentos, depois um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, 2 pontos e um aumento por 6 vezes, 3 pontos e um aumento por 6 vezes. No quarto ponto, na sexta carreira, que seriam 4 pontos baixos e um aumento, que é a que eu gosto de deixar separado para começar a quebrar a linha de emenda, né, dos aumentos. Então, eu faço 2 pontos baixos mais um aumento, e aí eu faço a sequência, 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e vão sobrar 2 pontos baixos, que a gente faz, ficam 36. Da sétima carreira à 13ª, são 7 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 36 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a diminuir de uma forma espelhada, né? Então, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Depois, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes, mais 2 pontos baixos, vou ficar com 30. Depois, eu vou fazer 3 pontos, uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, e nós vamos encerrar. Então, vamos lá para a prática, né, das diminuições. Então, funciona assim. Sempre com marcador. Eu vou fazer 2 pontos, né? Fiz o primeiro, marco o segundo. Agora, eu vou fazer a diminuição. Nós fazemos a diminuição invisível. Tá vendo que nós temos as duas alcinhas aqui, ó, do ponto da correntinha de baixo? Nós vamos pegar só a da frente, ó. Peguei a da frente da primeira e a da frente da segunda. Então, eu tô com as duas alcinhas da frente. Aí, eu venho, puxo o ponto e fecho, ó. Aqui, agora, é a sequência. Eu vou fazer 4. 1, 2,
3 e 4, pegando sempre as duas. Para diminuir, eu pego só a da frente, do ponto e do próximo, que a gente vai diminuir. Então, ó, eu venho aqui, pego a primeira, venho aqui, pego o segundo ponto. Faço um ponto baixo. Nós vamos seguindo assim, ó. 1, 2, 3, 4. No próximo, pego só a alcinha da frente, no próximo, só a alcinha da frente. Fecho. É a mesma sequência do que a gente estava fazendo, né? Só que diminuindo os pontos agora. Para quem não sabe, a agulha de crochê, eu vou mostrar agora nessa próxima diminuição, ela tem esse gancho para ajudar a gente, né, a perfurar, vamos dizer aqui, assim, o ponto para ficar mais fácil, mas para quando for difícil você pegar, ó, você vem e pesca mesmo. Então, é para isso que serve também, para facilitar. Então, 1, 2, 3 e 4. E a minha última diminuição, ó, pego o primeiro, pego da sequência. Fecho. Enrosquei aqui, ó, da primeira, da segunda, fecho o ponto. E aí, vão sobrar os 2 pontos, porque a nossa sequência é composta por 4 pontos entre as diminuições. Agora, essa carreira, a gente vai voltar àquilo que era o normal, tá? Sem precisar de dividir entre diminuições e aumento. Então, agora são 3, ó. 1, 2, 3 e uma diminuição. E nós vamos seguir essa carreira dessa forma, essa sequência. 1, 2, 3 e uma diminuição. E a minha última sequência. 1, 2, 3 e uma diminuição. A próxima carreira, nós faremos 2 pontos e uma diminuição. Faço o primeiro, marco, o segundo e uma diminuição. Essa sequência, ó. 1, 2 e diminui. Pronto. Agora, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Tá vendo como ele já vai ficando bem arredondadinho? Eu gosto de encher a partir da próxima carreira, tá? Que como ele é um objeto pequeno, se a gente encher muito agora, vai ficar ruim na hora da gente costurar essa carreira. Então, eu faço mais essa carreira aqui, tá? Que é um ponto e uma diminuição. E uma diminuição. Ele vai fechar cada vez mais. Na verdade, agora, nós ficaremos com 12 pontos. Ó, um ponto e uma diminuição. Nós vamos fazer isso a carreirinha toda. Sempre nessa sequência de 6. Um ponto e uma diminuição. Agora sim, tá vendo? Eu tenho 12 pontos e o meu próximo passo serão 6 diminuições, para eu terminar com 6 pontos. Como eu comecei aqui, com 6 pontos, eu tenho que finalizar com 6. Então, eu vou encher. Então, gente, para encher agora, eu prefiro fazer desta forma, ó. Eu pego a fibra, eu tenho essa pinça aqui, tá? Que eu acho que ela é própria para isso. Eu dou uma enroladinha e aí eu coloco aqui, tá vendo, ó? Pra mim, fica mais fácil. Dá pra fazer também, você coloca meio encaixadinho aqui. Eu tenho esse hashi, sabe, de comida japonesa? Eu coloco aqui também. Tem gente que enche com tesoura, com o bico da tesoura. Eu, na verdade, eu prefiro aqui, ó, você belisca, gira e coloca a fibra. E aí, você vai ajeitando ela.
O importante é você colocar de pouquinho em pouquinho, tá? Não põe muito de uma vez, porque senão ele acaba não preenchendo todos os espaços ou ficando muito dura de um lado só. Bom, pra mim agora já tá legal. E agora eu vou fazer a carreira, que é a última, de 6 diminuições. Gente, essa carreira é um pouquinho mais difícil, mas dá pra fazer também, ó. Porque nós vamos fazer em todos os pontos aqui, ó. Pego o primeiro, pego o segundo. Faço uma diminuição. Se você quiser, você marca ou você conta, né? Na dúvida, marca. Ó, ele vai ficando meio chatinho de pegar. Mas aí você vai devagar que você consegue. Ó, primeiro, segundo, já fiz 3. Primeiro, o segundo. Tá vendo? Você tem que dar uma beliscada nele aqui pra conseguir pegar o ponto. 5. E a última agora. Ó, última diminuição. Primeiro, segundo e fecho. Tá vendo? Ficaram 6 pontos. Para arrematar, nós faremos o anel mágico invertido. Então, terminei aqui. Puxo o fio. Venho com uma agulhinha de tapeceiro. Eu gosto de usar essa da Tapestre. E nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos com essa agulha pegar... Tá vendo que tem, de novo, né? As 2 alcinhas. Nós vamos pegar somente a alcinha de fora. Tá vendo, ó? Vamos passar aqui, assim, alinhavando, ó. Peguei a de fora, ó. Tem 2. Eu vou pegar somente a de fora. Não precisa puxar, tá? Tá vendo, ó? Tá bem molinho. A gente puxa no final. Isso se chama anel mágico invertido, tá? Terminei aqui, ó. Vou pegar os 6 pontos. Agora sim, tá vendo? Eu vou dar uma puxada, ele vai fechar. Ó, puxei ele, fechei. Ele fica esse bicoquinho aqui pra cima, né? É só você voltar pelo meio. Eu gosto também de fazer assim, eu volto pelo meio, ó, puxo, que aí ele fica ajeitadinho. Venho pra uma carreira um pouquinho próxima. E eu faço esse arremate aqui, ó, em X. Venho aqui, passo por dentro dele, volto no mesmo ponto. Vou explicar por que o X. Eu gosto de fazer pelo menos 2. Nosso ponto square, ele é feito em X. Então, se eu fizer o arremate aqui, ó, em X, o fio vai ficar exatamente em cima do outro X. Então, ele vai ficar basicamente imperceptível. Passei, volto, aí fiz 2 vezes. Jogo para qualquer lugar e puxo, tá vendo, ó? Ele praticamente sobe. Aí, você dá uma puxadinha, corta, e aí você ajeita. Se ele ficar aqui, ó, tá vendo a felpinha? É só você vir num buraquinho próximo e puxar, ó. Que eu falo que é pescar o ponto. Ele esconde o pontinho. Então, ele fica assim, ó. O anel mágico e o anel mágico invertido. E assim fica a nossa esferinha. A esfera é um bom treino para quem tá começando, porque você aprende a fazer os aumentos, os pontos sobre ponto, treina o ponto baixo square e o fechamento. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, com base nisso, nós faremos as outras peças.